Olá, boa noite. E vamos aqui dar início às nossas aulinhas. Hoje a primeira aulinha, instrução, eu diria, como eu já disse no outro vídeo, mas eu vou passar aqui uns slides apenas para ficar registrado, que é para, se alguém quiser ler depois, então, aí fica mais fácil, né? Então vamos lá. Eles são vídeos instrutivos para que os condôminos compreendam como devem agir, utilizando o seu direito, em vez de ficar pensando que o síndico manda em tudo. Não é. Quando o síndico não é amador, ele sabe da sua atuação por representação, ele sempre vai convocar assembleias para tomar as decisões e etc. Mesmo que haja alguma coisa urgente a ser feita, ele tem que fazer a assembleia posterior. Se ele atuar, tomar uma decisão, fizer uma obra ou qualquer coisa antes de convocar a assembleia, por ser urgente, mesmo assim o Código Civil determina que ele convoque a assembleia para ratificar o ato dele. Ele não tem nenhuma liberdade de fazer nada sem a decisão da assembleia, e quando fizer, precisa convocar a assembleia para ratificar, e a assembleia pode negar a urgência disso. Mas isso eu já trato em outros vídeos. Um outro slide que eu quero passar aqui para vocês é este, em que eu digo que você pode modificar a realidade atual do condomínio se você não estiver satisfeito. E eu já falei sobre isso, que uma andorinha faz verão. Dizem, né, que uma andorinha não faz verão, mas que a união faz a força. E eu digo que o conhecimento, esse conhecimento pequeno aqui que eu estou passando, e que talvez para muita gente seja irrelevante, porque as pessoas já façam isso, ou já tenham esse conhecimento, pode preservar o nosso direito de expressão, de liberdade, de propriedade, de decisão e etc. Também que você pode mudar, porque só cabe a você tomar as decisões, não cabe a mais ninguém. A consciência também de que o síndico é um mero representante e que ele deve perseguir as decisões da Assembleia. E quem toma as decisões da Assembleia? É você junto com os outros condôminos, ou seja, os proprietários. O proprietário é o dono e é quem manda no seu empreendimento, no seu imóvel, no seu espaço. Também vou passar aqui um mini currículo meu, não vou falar, mas para quem quiser ler depois, porque tem muita gente que pergunta, o que você fez, como que você sabe, onde você trabalhou. Então eu deixo aqui para quem quiser ler, se quiser perguntar alguma coisa, pode deixar nos comentários. E o que nós vamos discutir? O primeiro bloco com 4 videozinhos e o segundo bloco com 4 videozinhos também. Aqui, antes de adquirir, né, o imóvel, o que deve ser verificado, e eu falo sobre o direito no quarto. E no segundo bloco, sobre como participar, de uma forma geral, assim, eu vou falando nos 4 videozinhos de como participar e, no final, de como registrar as suas reclamações. Então, vamos lá, dar início aqui ao nosso primeiro vídeo do primeiro bloco. Então, se você vai adquirir um imóvel, você já foi ver o apartamento, gostou, o que você precisa saber? Você pode simplesmente ir lá e comprar, como assim, às vezes foi uma indicação, às vezes a gente conhece a pessoa, confia, mas eu já fui enganada. Então, a minha intenção é esclarecer, é dizer para as pessoas o que ela deve se preocupar ao fazer isso. Então, a primeira coisa, gostou do apartamento, está mesmo a fim de comprar? Peça uma cópia da convenção e do regulamento interno. Se o síndico não quiser ceder, tudo bem, peça para ler no local e leia. Saiba quais são as regras existentes na convenção e no regulamento interno. Por exemplo, você pode ter cachorro e a convenção pode vedar a existência de um cachorro, ou pode limitar um tamanho menor de cachorro, porque sabe que os apartamentos são pequenos. Também não seria, como se fala, confortável para um cachorro grande, por exemplo. Então, veja, antes de comprar, de repente você compra, chega lá com seu cachorrinho e é impedida de entrar com o cachorro. E aí? Porque funciona assim, não se pode proibir,
Mas se existir a proibição na convenção, no regulamento interno, não. Não vai ter essa mesma validade. Mas se existir essa proibição na convenção e for para a justiça, é meio complicado. Tem juiz que vai dizer que o que está na convenção é o que é válido. É uma questão de discussão, mas é melhor se prevenir. E também outras regras. Veja tudo, veja se encaixa com o seu estilo de vida, vamos dizer assim, porque o condomínio pode ser legal, pode ter espaço, mas existem regras. E aquelas regras precisam estar adequadas a você, ao seu estilo de vida, porque senão você não vai ficar feliz. Então, verifique antes. Outra coisa que é importante é você solicitar os dados do condomínio. Endereço completo, que você já tem, o nome do condomínio, CNPJ, e você verifica ou peça para um contador verificar se existem dívidas em nome ou no CNPJ do condomínio. Quais tipos de dívida que podem existir? FGTS, de impostos, INSS, ISS e outros tributos. Porque se existir a dívida, o condomínio vai ser obrigado a pagar. E quem paga, na verdade, são os condôminos. Se já existir uma dívida antiga, é melhor você ter muita certeza de que você poderá bancar com aquilo. Porque existe muitos problemas em relação a isso que as pessoas às vezes desconhecem. Outra coisa que você deve verificar antes da compra é ir ao cartório do registro de imóveis daquele prédio, porque, por exemplo, um prédio, ele tem a convenção e todos os apartamentos registrados no mesmo cartório, normalmente do bairro, mas pergunte ao síndico. Ou na própria convenção está escrito onde são registrados a própria convenção e os imóveis daquela região. Dirija-se ao cartório, qualquer documento em cartório é público, peça uma cópia. Ou faça de uma maneira mais fácil. Existe site na internet que você pode tirar uma certidão do registro do imóvel por um preço muito mais baixo. Não tem validade jurídica, porque é apenas um documento digital que sai lá no máximo em 2 horas. Você paga aí acho que uns R$17, quando uma certidão no cartório custa em média, eu creio que de R$60 a R$80. E só para você ver se existe algum impedimento, se esse apartamento não está penhorado, ou se tem alguma restrição de venda, é uma segurança para você. E verifique também a situação financeira do condomínio. Se não existem dívidas ou rateios para dívidas. Por quê? Por exemplo, o condomínio se endividou de alguma forma, ou porque, não sei, qualquer motivo, vai. Terminou a gestão e eles ratearam uma dívida existente. Essa dívida existente não cabe a você, cabe ao proprietário anterior. Agora, se você não verificar e comprar com aquela dívida, você vai ser obrigado a pagar as parcelas dessa dívida. Enquanto que se você verificar na própria escritura, que é lavrada inicialmente no cartório de notas, deve ser feita uma observação de que o proprietário anterior deve quitá-la. Porque o que acontece em relação a dívidas no condomínio? Quando as pessoas não acompanham, não fiscalizam, de repente elas recebem a bomba da dívida. E não é o síndico que paga, são os condôminos. Então, ele vai ter que arcar com aquela dívida, né? Aí, se você verifica antes, você já manda fazer observação que a responsabilidade é do condômino anterior. Porque se acaso algum problema existir, cair na justiça, está escrito, está assinado, está aceito pelas duas partes. Ele não pode repassar uma dívida para você. Agora, se você não enxergar que existe essa dívida, será repassada e você vai ter que pagar. Um outro tipo de dívida que pode existir em relação, não é uma dívida, mas é um passivo trabalhista. Dependendo do tempo de casa dos funcionários, porque é assim, quando é feito a previsão orçamentária, que é anual no condomínio, é obrigatória anualmente, quando se elege o síndico, se faz a previsão orçamentária, etc.
É feita uma assembleia onde os condôminos aprovam. E normalmente, hoje em dia, os condomínios têm uma verba que é para o fundo trabalhista. E nessa verba são calculados férias, 13º e normalmente uma parte para essa dívida não, para esse passivo trabalhista. E o condomínio, ele normalmente mantém a contabilização ou mantém em conta separada esse valor, que é relativo a esse fundo trabalhista. E assim, ele vai pagar as férias dos funcionários do ano, vai pagar o 13º e sempre vai sobrar um pouco. E esse pouco deve permanecer nessa poupança, ou nessa conta separada, para ad eterno. Por quê? Porque quando o funcionário for demitido, aposentado, etc. e tal, que tiver que pagar as verbas trabalhistas, sairá dessa conta e não vai onerar quem adquiriu unidade. Ou o próprio condômino que não adquiriu, mas que mora lá, não vai ser onerado na hora desse pagamento. Por quê? Porque existe um fundo específico para isso. Normalmente, isso não é bem controlado e é gasto em outras coisas e as pessoas nem imaginam que aquilo deveria servir para isso. Isso é uma coisa que você deve verificar. Se não para saber que existe um fundo para isso, para ter ciência de que a qualquer momento você será obrigado a ratear valores para cobrir o passivo trabalhista e os quais você deverá arcar, se for o caso. Inclusive processos, né? Tudo fica embutido nesse fundo. Mas isso é o síndico, não digo profissional, não digo orgânico. O síndico que sabe trabalhar e que preserva o direito do condômino, que preserva as coisas do condomínio de uma forma adequada e mantém os valores destinados a cada despesa de uma forma separada e bem equilibrada, vamos dizer assim. E isso é uma coisa que você, como condômino, pode, se não fez ainda, começar a fiscalizar, ou se adquire unidade, começar a fiscalizar que seja mantido dessa forma e que não seja utilizado, para não gerar nenhuma surpresa. Uma outra coisa, acho que a mais importante de todas, solicite ao síndico, antes de comprar, para apresentar a você a apólice de seguro do prédio e leia essa apólice. Verifique quais são as quantias asseguradas, o que está assegurado e a vigência dessa apólice. Porque, caro, se não tiver seguro, e, por exemplo, você assina a escritura, acontece um acidente no condomínio e destrói total ou parcialmente, você nem entrou ainda no prédio e já ou vai arcar com um grande valor para a reconstrução, ou vai perder a sua unidade antes mesmo de entrar, se esse seguro não tiver a cobertura adequada contratada e principalmente se ele estiver vencido, né? Ou seja, se o síndico não tiver feito. Essas são as dicas da primeira aulinha instrução. Bom, eu acho legal se você seguir, porque você vai estar garantindo o seu direito. Se gostou do vídeo, deixe o seu like. E eu espero você na próxima sexta-feira com a segunda aulinha instrução desta primeira parte, tá bom? Se gostou, deixe o seu like, inscreva-se no canal e acompanhe. Aqui neste canal a gente trata sobre tudo, sobre síndico, funcionários, sobre os direitos dos condôminos. E nós voltamos o nosso olhar principalmente para os condôminos. Então acompanhe. Quanto mais pessoas conhecerem os seus direitos, menos outras invadirão esse espaço. Tchau e até o próximo vídeo.